Isso é um problema que a gente convive dioturnamente e não é o Rio Clarense, né? É o Brasil, o mundo vive com esse karma da droga, para e passo e em todos os locais, e isso é generalizado. Porém, temos que tratar do interesse local. O interesse local existe usuário de drogas que é controlado. Existem aqueles dependentes químicos, seja álcool ou droga, que ele chega em um tal grau que ele desprende dos valores que torneiam a vida e ficam perambulando pela cidade. E tem aqueles usuários de droga que acabam sendo violentos, que é um problema para a família e um maior problema ainda para a sociedade. E Rio Claro é uma cidade que tem locais que faz esse tipo de tratamento. A gente tem acompanhado há alguns dias, aliás, alguns meses, né? Tudo que envolve segurança, a gente está na comissão de segurança, todo noticiário a gente acompanha. Então, há uns 15, 20 dias, há uns 2 ou 3 finais de semanas, eu assisti a entrevista do Alckmin e do Dória, né? Focado na questão da Cracolândia em São Paulo. Nós vamos acabar com isso, e mostrou ponto de tráfico a céu aberto, barracas a céu aberto na Cracolândia, filmagens, sistema de monitoramento, e aquilo me preocupou. Enfim, posteriormente veio uma postura contundente do governo do estado e do município do estado de São Paulo. Eu até entendo, eu respeito e entendo que alguma coisa tem que ser feito lá. E eu acho que tem que, aí a parte técnica de lá é problema de lá. Enfim, eu já tinha a informação que eles estavam contratando entidades no interior de São Paulo para que se dissolvesse aquele público da capital. Pois bem, entrei no site do governo do estado, Cracode, e estava lá. O governo fecha 27 convênios no estado de São Paulo para atendimento da Cracolândia. Está aqui, Carlos, o documento. É só entrar no site oficial do governo. Investiu milhões. Ele não vai investir milhões para diluir público. Agora esse é da Cracolândia, esse aqui... Não, ele vai investir em vagas do estado. Se houver vagas, vai ter dependente do Brasil inteiro, do estado, que seja lá da Cracolândia, esteja nesse sistema, ele vai ser encaminhado pelas vias que dispõe a saúde pública paulista. Enfim, isso não está no nosso controle, mas está no nosso controle a vigilância sobre essa população que é encaminhada para Rio Claro. A segunda situação é a vigilância de que o encaminhamento dessa população para lá, que não cabe a gente, o munícipe, cabe às autoridades. Enfim, ciente desse contexto, a gente, como comunidade, a gente falou sim, deixou claro a existência, tudo baseado em documentos, né? Até então a gente tinha recebido a informação que haviam 13 usuários vindo para Rio Claro. Depois, uma responsável pelo FEBRACT, que é a federação que é conveniada com o Estado de São Paulo, que faz a distribuição das vagas, disse que estavam chegando 10 usuários. Mas, enfim, houve um impacto tudo isso, e o próprio Fábio também tem tomado cuidado, depois ele vai dizer aí o cuidado que ele está tomando para minimizar. Porém, ele tem esse convênio aberto e tem as vagas. Se não preenchermos com pessoas de Rio Claro, certamente virão pessoas de fora, primeiro, porque ele precisa preencher as vagas, ele precisa contemplar a parceria dele, e segundo, ele não tem o controle sobre as entidades. Então é um tema que merece uma atenção do legislador municipal para regulamentar uma postura. E na parte do executivo, Carlos, eu quero deixar registrado aqui que o próprio Juninho, desde o primeiro momento, ele tem me atendido pessoalmente. Final de semana eu ligo, a gente tem conversado, e ele está empenhado em fazer o que tiver no alcance dele, tudo que for possível no contexto municipal. Isso, repito, ele veio do governo do estado de São Paulo para Rio Claro. Então é um cuidado, a gente tem que tomar assim, independente. Eu não estou qualificando e nem quantificando a questão do tratamento, Carla. O primeiro passo, então, é procurar uma unidade de saúde do município e pedir essa ajuda. Tem um encaminhamento de um médico. Tem que ter um encaminhamento médico. Agora, a questão, se o médico vai dar ou não. Aí já não depende de mim. E é esse o problema que eu estou tendo. E aí tem toda uma discussão sobre tratamento, internação. Onde entra CAPS, né, que já eles entendem, eu respeito muito o trabalho do CAPS. Eu acho que o trabalho do CAPS ele é excelente.
A única coisa que eu sempre tentei pôr em pauta é que a PNL, ela vem como comunidade terapêutica sendo mais uma ferramenta a ser utilizada. Certo. Não é a ferramenta a ser usada, ela é mais uma ferramenta a ser utilizada. Né? Por ser social esse trabalho, é um trabalho social, porém é caso de saúde pública também. Sim. Então o que acontece? A priori seria um encaminhamento do CAPES, mas o CAPES eu entendo e respeito que o trabalho deles é de outra forma. Certo. Tá? Porém, o FEBRACT abriu a hipótese de qualquer médico da rede SUS poder encaminhar. Pode ser de outra cidade também. Claro. Mas será Desde que o que Rio seja Clarense vai ter que ir lá em Limeira para fazer um encaminhamento aqui para Rio Claro? Será que não começa a ficar muito complicado? Tem uma discussão aí também, um assunto interessante com a Fundação de Saúde aqui, com os procedimentos. Se você não preencher com pacientes de Rio Claro, você é conveniado a essa federação, você vai ter que atender também pacientes de outras cidades, num segundo momento. Ou eu vou falar assim, não tenho vaga. Eu não posso atender. Porque também é uma crueldade com os que moram em outras Claro. cidades e estão numa situação E eu de sempre necessidade de atendi internação, pessoas né? de fora. E, Sempre atendi. e tem um detalhe, Carla, quem vem da Cracolândia, a Cracolândia em São Paulo, ela não tem usuário só de São Paulo. Como o Fábio disse, tinha gente de Rio Claro lá, tem gente do Brasil e tem gente do mundo. A partir do momento que ele passa para um atendimento assistencial, psicológico e médico lá em São Paulo e entra nessa rede, havendo vaga, Ele o Fábio vem. tem que internar. Por quê? Existe uma parceria, ele tem que cumprir. Se ele ficar negando, o sistema vai entrar em colapso, ele vai perder a parceria. A gente precisa Exatamente. coordenar o fluxo. Entendeu? Vem, recebe o tratamento na cidade, mas A terminando esse cidade tratamento, sempre precisou, tem que ter um e agora eu acompanhamento. preciso entrar nessa E rede. a prioridade e a complicação tá de sendo. tratar dos daqui. Isso. Porque se não tratar dos daqui, ele não vai ter controle ao longo do tempo sobre isso. Não. Então, a gente precisa fazer com que preencha essas vagas. E a cidade precisa oferecer esse Ah, tratamento. claro. A gente sabe Sim. que tem Estão pessoas aí que pra já isso. vagam pelas Perfeito. ruas de Rio Claro, né? Perfeito. Exatamente. E repito, viu? A gente, Carla, a gente tem tratado com muita clareza com o município de Rio Claro nos últimos dias e eles estão assim fazendo de maneira proativa, eles estão encaminhando isso para que aconteça possibilitar o fluxo local para encaminhamento e preenchimento dessas vagas. Se for de forma diversa, repito, teremos problema. E a gente está vigilante, Carla, porque tudo que foi colocado foi sim por informações vindas de órgãos públicos. A gente não, a OAB não divulgou uma letra contrária àquilo que foi dito. Se suspenderam, deixaram de mandar para Rio Claro, eu levanto a mão para o céu e falo, pelo menos a voz foi ouvida lá em São Paulo de alguma forma e o pessoal preferiu diminuir esse impacto local na nossa comunidade.